Oi, meus amores, que bom encontrar com vocês. Hoje nós vamos contar uma história que, na verdade, é a única história que a gente conhece da adolescência de Jesus. Maria conta para Paulo, que depois passa as anotações para Lucas, a gente já explicou um pouquinho sobre isso lá atrás, que quando Jesus estava com 12 anos de idade, eles foram mais uma vez até Jerusalém para participar das festividades da Páscoa. A Páscoa é uma data muito importante para os judeus, porque representa a libertação do povo judeu da escravidão no Egito, aquela história da época de Moisés. E por causa dessa festa que era muito importante, era comum as famílias que podiam, irem até Jerusalém para participar das comemorações que aconteciam na cidade. Todos os anos, José e Maria iam a Jerusalém para essa festividade. Só que quando Jesus estava com 12 anos, aconteceu uma coisa muito especial, muito singular, porque acabou a festa, eles estavam voltando para casa na caravana, e eram caravanas grandes, muitas famílias reunidas, muitos parentes que viajavam juntos, até por causa da questão da segurança nas viagens. E eles estavam retornando para casa quando já tinha se passado um dia dessa viagem de retorno. José e Maria se deram conta de que Jesus não estava na caravana. E aí alguns podem pensar, nossa, mas como que demorou um dia para eles notarem? Porque era muita gente viajando junto. E aí, às vezes, da mesma forma que em algumas viagens um sobrinho às vezes fica com um tio, depois vai e fica com outro tio, eles acharam que Jesus estava no meio da família. E passou um dia, eles se deram conta de que Jesus não estava. Procuraram por toda a caravana e nada. E aí eles retornaram para Jerusalém, para procurar nos lugares onde eles tinham se hospedado, nas casas onde eles tinham se hospedado, para tentar descobrir o que estava acontecendo com aquele menino. Só que eles encontraram Jesus no templo. E tinha 4 dias que Jesus estava dentro do templo de Jerusalém. E aí alguns podem virar, tá, mas que importância que tem no templo? O templo de Jerusalém era o lugar mais importante para os judeus, porque lá é que eram decididas todas as questões religiosas e políticas de Jerusalém. Principalmente porque a política e a religião estavam muito entrosadas, muito interligadas, não tinha separação para eles naquela época entre uma coisa e outra. E Jesus estava há 4 dias conversando com os doutores do templo, e os doutores do templo eram os homens mais sábios daquela época. Eles estavam lá perguntando, conversando, explicando coisas para Jesus e se admirando da inteligência daquele menino de 12 anos que estava conversando com eles de igual para igual. Maria, quando chega, e encontra com Jesus daquela forma, na mesma hora vai até seu filho e questiona, pergunta, meu filho, por que agiste assim conosco? Não vês que teu pai e eu te procurávamos aflitos? A dúvida dela era essa, e ela queria entender por que Jesus tinha feito daquele jeito, tinha agido daquele jeito. E Jesus, calmamente, com 12 anos, vira para ela e pergunta, por que me procuráveis? Por que você estava me procurando, mãe? Você não sabe que eu devo estar na casa do meu pai? E ele estava se referindo à ideia da casa de Deus. Era esse o lugar onde ele deveria estar. Só que Maria não entendeu muito bem aquilo, ficou um pouquinho preocupada com aquela história e não conseguiu esquecer daquele fato. E aí, isso que a gente contou até agora está no Evangelho de Lucas. Só que Humberto de Campos, num livro que ele ditou para o Francisco Cândido Xavier, chamado Boa Nova, no capítulo 2, ele conta um pouquinho da continuação dessa história. Porque diz ele que alguns dias depois desse retorno, Maria estava com Jesus e com José, na casa deles, quando receberam a visita de Isabel e João Batista, a prima de Maria, junto com seu filho, que regulava a idade mais ou menos com Jesus. E Maria conta para Isabel, ainda um pouco preocupada, de tudo que tinha acontecido, da situação em que eles encontraram Jesus lá no templo, das perguntas e da preocupação que ela teve de ver Jesus no meio daquele monte de gente importante. Até porque a família deles era uma família simples. José era um carpinteiro. Diziam que ele tinha uma linhagem real, que ele descendia de Davi, do rei Davi, mas eles eram muito simples. E ela, preocupada com isso,
vai até um parente seu chamado Eleazar e Eleazar, confundi, e conversa com ele sobre a possibilidade dele interceder, dele pedir no templo, do tipo assim, porque existiam crianças que eram educadas no templo, né? E conversa com ele sobre a possibilidade dele interceder, dele pedir no templo sobre a possibilidade de Jesus receber uma educação lá também. Quem sabe, né? Eles eram muito simples, mas quem sabe? E Eleazar promete que vai fazer isso, só que isso não tranquiliza o coração de Maria, porque ela tinha medo do que poderia acontecer com seu filho. Não medo dele ser assassinado ou disso ou daquilo, não passava pela cabeça dela. Mas era a preocupação da mãe, que queria ver o seu filho bem amparado no futuro, protegido, com alguma profissão. E como ele tinha se mostrado tão inteligente, como eles tinham se admirado da inteligência dele, quem sabe, né? E como ela ainda estava preocupada sobre isso, ela conversa com José sobre as angústias, os receios que ela trazia no seu coração. Só que isso tudo Maria contando para Isabel. Só que Maria diz para Isabel que no dia seguinte a essa conversa com José, ela estava fazendo as atividades normais quando ela se aproxima de Jesus e Jesus está olhando para ela com aquela cara assim de mãe, sei. Sabe aquela coisa do tipo assim, já adivinhando o que o outro vai falar? Pois é. Acontece que Maria entendeu a cara de Jesus, né? A interrogação muda que ele estava fazendo para ela e começa um diálogo muito bonito que Humberto de Campos coloca e que a gente vai reproduzir aqui. Porque Jesus, com muito amor, 12 anos, amoroso, a gente não precisa brigar para conseguir as coisas que a gente quer. Amoroso, ele vira para ela e fala assim: mãe, que queres tu de mim? Acaso não tenho testemunhado a minha comunhão com o Pai? Sabe aquela coisa assim, mãe, você está querendo o quê? Será que você não notou ainda que eu estou em ligação direta com Deus, que eu estou em ligação direta com o Pai? E aí Maria, aquela mãe amorosa, preocupada com seu filho, responde para ele: meu filho, tenho cuidado de ti. Esse ter cuidado de ti é a mesma coisa que eu me preocupo com você, me preocupo com o seu futuro. E aí Jesus fala para ela o seguinte, e é uma lição para a gente guardar. Mãe, toda preparação útil e generosa no mundo é preciosa. Tudo aquilo que a gente pode fazer no mundo que seja útil e que seja generosa para conosco e para com a humanidade inteira é preciosa. Entretanto, já estou com Deus. Ele afirma que mesmo sendo necessária essa preocupação, essa preparação, ele já estava com Deus. Mas ele continua: meu Pai, porém, deseja de nós toda a exemplificação que seja boa, e eu escolherei, desse modo, a escola melhor. Prestar atenção na importância da frase? Meu Pai, porém, deseja de nós toda a exemplificação que seja boa. Ele espera que nós possamos dar sempre o melhor exemplo em todas as situações, e por isso Jesus escolhe a melhor escola. Maria estava imaginando que a melhor escola seria a escola do templo. Só que Jesus, naquela tarde, a Maria conta para Isabel, foi respeitosamente até a carpintaria de José e pediu a seu pai que o aceitasse como aprendiz, porque ele estava mostrando que a escola do lar é a melhor escola que a gente pode receber nas nossas vidas. Não significa que a educação lá fora não seja necessária, mas significa que o lar, a família, é a nossa primeira base. Mesmo que pareça que não entende muito bem a gente, que não compreende as nossas vontades, os nossos desejos, mas Deus coloca tudo no lugar certo. E não é por acaso que a gente veio parar na família que a gente se encontra. Um beijo no coração de vocês.